Olá! Hoje vamos abordar um tema preocupante e que muitos de vocês com certeza se perguntam: qual seria o lado do Brasil em uma possível terceira guerra mundial? O povo brasileiro se uniria à Rússia e à China e combateria o Ocidente? Lutaremos ao lado dos Estados Unidos assim como na Segunda Guerra Mundial? Ou conseguiríamos manter a neutralidade em um conflito generalizado? Vem que hoje a gente vai descobrir se o Brasil teria ou não um lado em uma terceira guerra mundial. Seja muito bem-vindo, você está no canal Conflitos e Guerras. O Brasil é um país de dimensões continentais e protagonista nas relações internacionais, e por isso enfrenta um dilema único. Por um lado, mantemos uma boa relação com os Estados Unidos, enquanto por outro, somos o principal parceiro comercial da China, que juntamente com a Rússia, são os principais rivais geopolíticos, econômicos e militares dos Estados Unidos. Para entender melhor a posição do Brasil, vamos voltar um pouco ao passado, até a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o Brasil adotou uma política de neutralidade, buscando preservar a sua soberania e evitar conflitos diretos. Em 1930, o Brasil foi alvo de intensas pressões e disputas comerciais e diplomáticas entre os Estados Unidos e a Alemanha, ambos visando ampliar a sua influência na América Latina. Inicialmente, o governo brasileiro mostrou certa simpatia pela Alemanha, refletida em acordos econômicos, como a troca de algodão por produtos industriais alemães. No entanto, as políticas repressivas de Getúlio Vargas contra movimentos nazistas e integralistas, aliadas à escalada das tensões na Europa, conduziram o Brasil a reforçar seus laços com os Estados Unidos. Em 1942, após o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães, o Brasil rompeu relações com o eixo e declarou guerra à Alemanha, alterando significativamente sua postura na Segunda Guerra Mundial. Hoje, o cenário é diferente. Com o surgimento da China como uma potência econômica e militar, o Brasil se encontra em uma encruzilhada geopolítica sem precedentes. Brasil e China têm uma relação diplomática robusta, estabelecida em 1974, marcada por intensas trocas comerciais e cooperação em diversas áreas, que se fortaleceu até os dias atuais. O Brasil exporta uma grande variedade de produtos para a China, como soja, minério de ferro, petróleo e carne bovina, enquanto a China fornece ao Brasil produtos manufaturados, eletrônicos e bens de consumo. Além do comércio, ambos os países buscam parcerias em ciência, tecnologia, educação e infraestrutura. A China, particularmente, tem investido em setores-chave da economia brasileira, como energia, agricultura, transporte e telecomunicações, participando ativamente de projetos de infraestrutura no país, como a construção de usinas hidrelétricas e ferrovias. A verdade é que nossa posição estratégica e nossos recursos naturais despertam o interesse de potências mundiais. Enquanto os Estados Unidos buscam manter a sua influência na região, a China expande a sua presença em busca de novos mercados e recursos. O que se tem visto no atual governo brasileiro é uma mudança agressiva na postura diplomática do Brasil, se distanciando cada vez mais dos princípios ocidentais e se aproximando dos países membros de uma possível futura nova ordem mundial. No início de 2023, um mal-estar diplomático foi causado quando o governo brasileiro permitiu que 2 navios de guerra do Irã atracassem no porto da cidade do Rio de Janeiro. Na ocasião, o governo afirmou que as relações com o Irã estavam mais fortes do que nunca, gerando revolta e marcando o início de uma mudança na postura da neutralidade do nosso governo. Se opondo a diversos países ocidentais, o Brasil também recusou a doação e venda de equipamentos militares brasileiros no auxílio ao esforço defensivo da Ucrânia contra a invasão russa. Situação essa que levou a Alemanha a retalhar o Brasil, embargando a exportação do blindado Guarani, que possuía algumas peças de fabricação alemã. Recentemente,
em mais um ato oposto à neutralidade diplomática histórica do Brasil, o governo brasileiro se posicionou contra os ataques realizados na faixa de Gaza por Israel, afirmando que o governo israelense estava causando perda de vidas de maneira comparável ao que os alemães fizeram aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Situação essa que levou a uma crise diplomática com o governo israelense, gerando diversas críticas e levando Israel a declarar o presidente Lula como persona non grata. Vladimir Putin, presidente da Federação Russa, teve um mandado de prisão expedido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional devido a crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Este mandado exige que Vladimir Putin seja preso ao adentrar no território de qualquer país que faça parte do Tribunal Penal Internacional, incluindo o Brasil. Porém, recentemente o governo brasileiro gerou polêmica ao afirmar que Vladimir Putin seria recebido no Brasil para a reunião do G20 e que não será preso em território brasileiro. Assunto esse que trataremos em um vídeo em breve. Mesmo com a histórica neutralidade diplomática brasileira, o atual governo parece ter o desejo de se alinhar à ideologia de países opositores aos Estados Unidos e ao Ocidente como um todo. Essa dinâmica complexa levanta questões sobre o papel do Brasil em um eventual conflito global. Seríamos capazes de manter a nossa neutralidade diante das pressões externas? Ou seríamos forçados a tomar partido em um conflito entre potências? Bom, a resposta que procuramos é extremamente difícil de ser obtida de maneira prévia. Ao longo dos anos, diversos governos buscaram a neutralidade, obviamente, tendo mais afinidade com um governo ou com outro. Porém, com a polarização política exacerbada, cada vez mais os governos de esquerda e direita se opõem em relação a parceiros. Enquanto governos de direita, em grande maioria das vezes, se aproximam dos Estados Unidos e países ocidentais, é extremamente provável que governos de esquerda, devido à complexa situação no xadrez geopolítico mundial, se aproximem dos países que muito em breve farão parte da chamada Nova Ordem Mundial, liderada principalmente por China, Rússia e Irã, bem como países do Oriente Médio e países parceiros na América do Sul. Mas na prática, transferir essas parcerias políticas e econômicas para o ramo militar seria extremamente difícil. Mantemos boas relações e acordos comerciais com grande parte do mundo, mesmo com divergências ideológicas. Assumir lado A ou B traria consequências significativas para o governo e para os cidadãos brasileiros. É aceitável pensar que, muito provavelmente, governos de direita se aproximariam das ideologias ocidentais guiadas pelos Estados Unidos. Porém, manteríamos a nossa neutralidade nos reservando a defender nosso próprio território, ou a retalhar ataques prévios contra nossas forças armadas. Enquanto que governos de esquerda, muito provavelmente, se aproximariam de seus parceiros comerciais e econômicos, como, por exemplo, países membros do BRICS. Porém, também forçariam uma neutralidade, visto que os diversos acordos e parcerias mantidas com o Ocidente são de extrema importância, sem falar do risco de assumir um lado militarmente, o que não só nos tornaria inimigos de vários países, como também aumentaria exponencialmente a probabilidade de um conflito interno, devido à extrema polarização política que acontece não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Independentemente do desfecho, uma coisa é certa: o Brasil está no centro de um tabuleiro global, onde cada movimento pode ter consequências significativas para o futuro do país e do mundo. E você? O que pensa sobre o papel do Brasil em uma possível terceira guerra mundial? Deixe o seu comentário aqui embaixo e inscreva-se aqui no canal, a sua presença vale muito para nós. Pela sua audiência, meu muito obrigado e até a próxima.